Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem de 2022, primeira aplicação. Ele fala para nós o seguinte: um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, do qual nada consegue escapar. Beleza, contou toda a historinha do que é o buraco negro. Tá. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro. Na verdade, o Sol é uma massa grande e o buraco negro também é uma massa grande. Tá? Ele trocou o Sol por um outro objeto com outra massa. Tá? Então, ele fala, considere que o Sol foi instantaneamente substituído por buraco negro com a mesma massa solar. Então, você tirou o Sol, botou um buraco negro que tem uma massa igual à massa do Sol. Tá? De modo que o seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 quilômetros. Tá? Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do sistema solar? Bom, repara, pessoal, que ele fala aqui no texto, o raio dessa região caracteriza uma superfície limite chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Então, o horizonte de eventos é uma superfície afastada do buraco negro, de tal forma que, se a distância for menor que 3, tudo vai ser atraído para ela. Tá bem? Se a distância for maior que 3, as coisas não vão ser, não vão ser atraídas assim, não vão se colar, digamos assim, ao buraco negro, vamos falar dessa forma. Tá? A atração existe, porque se o buraco negro tem uma massa e os corpos celestes têm uma massa, existe a atração entre as massas, que é a lei da gravitação. Tá? Então, ele fala que, após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar e o horizonte de eventos de aproximadamente 3 quilômetros. Não tem nenhum planeta que fica a 3 quilômetros do Sol. Então, a distância dos planetas é muito maior do que 3 quilômetros. Tá? Então, os planetas não iriam se colidir com um buraco negro, ou os planetas não iriam chegar ao buraco negro. Tá? Porque as coisas para serem atraídas lá para o buraco negro tem que ter um horizonte de eventos, uma distância menor que 3 quilômetros. Né? E não tem nada disso. Aí ele vai falar das órbitas, os planetas se moveriam em órbitas espirais, eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais, eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro, eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro se a distância fosse menor que 3 quilômetros. Então não pode. Eles manteriam suas órbitas inalteradas. Tá? Lembra que ele disse que a massa do buraco negro é igual à massa do Sol. Então, a grande sacada da questão é essa frase: trocar o Sol por um buraco negro que tem a mesma massa do Sol. Primeira coisa, então, que a gente tem que lembrar é da gravitação. Na lei da gravitação, fala que quando você tem um corpo de massa mzão e um corpo de massa mzinho, existe uma força de atração entre eles, tá bem? E essa força de atração, ela não muda a velocidade da órbita. Essa força de atração, na verdade, ela muda apenas a direção da velocidade. Então, a órbita de um planeta de massa mzinho, ao redor do Sol de massa mzão, é mantida pela força de atração gravitacional. Nesse caso, a força resultante centrípeta, responsável pela manutenção da órbita, é a própria força gravitacional. Então, vamos lá. Força resultante centrípeta. Segunda lei de Newton, só que aqui é aceleração centrípeta. A segunda lei de Newton é m vezes a. E a aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r. Então, fica mv ao quadrado sobre r. Tá? E força resultante centrípeta é a própria força gravitacional.
Gzão, Mzão, que é a massa do Sol, Mzinho, que é a massa do planeta, e R ao quadrado, que seria a distância entre os dois corpos, de Mzão e Mzinho, tá bem? Se eu igualar isso aqui, pessoal, repara que esse Mzinho vai cortar com Mzinho, R ao quadrado vai cortar com R, vai ficar só R do lado de cá. Então, fica assim, ó, G vezes Mzão sobre R igual a V ao quadrado. Repara que eu posso jogar esse raio da órbita para cima e o V ao quadrado para baixo. Fica assim, R igual a G vezes Mzão V ao quadrado. Observe o seguinte, o G é uma constante e continua sendo o mesmo. A massa do Sol é igual à massa do buraco negro. Então, a massa Mzão continua sendo a mesma. A velocidade vai continuar sendo a mesma. Então, observa, pessoal, que no final das contas, trocar o Sol pelo buraco negro, já que o buraco negro tem a mesma massa que o Sol, não vai mudar o raio da órbita dos planetas. Se o buraco negro tivesse uma massa diferente, mudaria o raio. Mas, como não tem massa diferente, não vai mudar o raio das órbitas. Os planetas continuariam nas órbitas deles. E os planetas não são atraídos para o buraco negro porque eles estão em distâncias maiores do que aqueles 3 quilômetros que ele falou no enunciado. Beleza? Com isso, alternativa letra E, a alternativa correta. Beleza? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.